Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vim falar sobre a Itaúsa, a holding mais conhecida da Bolsa de Valores. E eu resolvi então fazer uma análise dessa empresa, trazer todas as informações relevantes sobre a Itaúsa, quanto ela paga de dividendos, se vale a pena ou não investir nela e o que eu penso sobre a empresa. Como esse conteúdo é totalmente gratuito, eu peço só uma coisa em troca, que vocês curtam esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas e assim mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Então, a razão social é Itaúsa Investimentos Itaú SA. Atualmente a Itaúsa tem um valor de mercado de 94,7 bilhões de reais. Ela é do segmento de listagem nível 1, ou seja, ela tem ações ordinárias e preferenciais. Então, os códigos ITSA 3 e o ITSA 4, além de ter um free float de 66,31%, então 66,31% das ações elas estão disponíveis no mercado de ações e podem ser negociadas na Bolsa de Valores. E aqui ela aparece como no segmento da atuação de bancos, mas na verdade ela não é um banco, ela é uma holding, ela é uma empresa que investe em outros negócios. Então, como vocês vão poder ver, ela tem várias outras empresas que ela tem participação. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da ação ITSA 4 é de R$ 11,01 e atualmente então ela está com dividend yield de 2,69% dos últimos 12 meses. Eu peguei a cotação da Itaúsa desde o IPO dela da bolsa lá em 98 e como vocês podem ver, ela teve uma valorização bem expressiva e quem investiu aqui em 98 no começo teve uma valorização e uma rentabilidade bem alta do capital, além de muitos dividendos que foram pagos durante esses anos. Então eu trouxe para vocês aqui algumas informações importantes sobre o modelo de negócios e como é a governança da empresa. Eles trabalham com base em 3 pilares. Eles buscam balancear o risco-retorno através de oportunidades com rentabilidade atraente no longo prazo. Então, os 3 pilares é a alocação eficiente de capital, que eles vão identificar oportunidades com uma rentabilidade atraente no longo prazo, uma cultura compartilhada, ou seja, que eles têm uma influência na estratégia e na governança, o desenvolvimento de pessoas e a gestão de riscos, compliance e sustentabilidade. E uma perenidade nos negócios, a melhoria dos controles e processos internos e visão de longo prazo na tomada de decisão. Então esses são os 3 pilares fundamentais que a Itaúsa tem. E aqui as características dos ativos que eles buscam investir. Um baixo risco de execução, ou seja, um baixo risco da empresa quebrar, companhias sólidas e com marcas fortes, boa geração de caixa, histórico consistente de resultados e alta rentabilidade. Então eles não vão pegar empresas novas, eles buscam empresas que têm uma boa geração de caixa, mas também tem um histórico consistente por vários anos e uma alta rentabilidade para poder crescer o negócio ainda mais. Perspectiva de geração de valor consistente e de longo prazo, posição sólida e relevante de mercado, além de sócios com expertise no respectivo setor, reputação ilibada, fit cultural e estratégico. E outros pontos que são fundamentais para a Itaúsa na decisão de investimento: na governança, ter uma participação no bloco de controle ou minoritário com uma influência significativa e transações relevantes, investimento em torno de 1,5 bilhão de reais. E aqui então eu trouxe 2 fatos relevantes que a Itaúsa anunciou recentemente. Um deles foi a conclusão do investimento na AEGEA Saneamento. Então eu destaquei aqui, a operação ocorreu por meio de subscrição e aquisição de ações ordinárias da AEGEA e o desembolso no valor total de aproximadamente 1,3 bilhões de reais e ainda uma subscrição de ações preferenciais classe D de emissão da AGEA no valor total de aproximadamente 1,1 bilhão de reais e esse desembolso vai ocorrer em meados de julho de 2021, ou seja, no mês que eu estou gravando esse vídeo. E com esse resultado, a Itaúsa ela passa a deter 12,88% do capital total da AEGEA. E para levantar esse capital que foi investido na AEGEA, a Itaúsa emitiu no dia 15 de junho de 2021 debêntures não conversíveis em ações para financiar essa operação
operação. A primeira série então foi no montante de 1 bilhão e 250 milhões de reais, com vencimento em 6 anos e o custo baseado no CDI, acrescido de 1,4% ao ano. E a segunda série no montante de também 1 bilhão 250 milhões de reais, com vencimento em 10 anos e com o custo baseado no CDI também, acrescido de 2% ao ano. Então eles emitiram debêntures para levantar esse capital para eles poderem fazer esse investimento na empresa. E o outro negócio foi a conclusão da transação para aumento de participação societária na NTS. A Petrobras vendeu a participação que ela tinha na NTS, não foi somente a Itaúsa que investiu, mas também o FIP. E eles dois juntos então compraram os 10% do capital da Petrobras e passaram a deter direta e indiretamente 100% de todo o capital da NTS. O valor total então foi de 1,8 bilhão de reais e a outra empresa que participou com a Itaúsa então ela desembolsou 1 bilhão e meio de reais. Ou seja, a Itaúsa desembolsou em torno de 300 milhões de reais na participação dela. Depois dessa transação, a Itaúsa passou a deter 8,5% do capital social da empresa. Então, recentemente ela entrou numa empresa nova do setor de saneamento, a maior empresa de saneamento privado do Brasil, e aumentou a participação que ela já tinha na NTS. Aqui mostra então todos os negócios que fazem parte da holding Itaú. A Itaúsa ela tem então 38% do banco Itaú, passou a deter 38% da XP Part, que é uma empresa criada depois da cisão do banco Itaú com a XP Investimentos. Então depois dessa cisão eles criaram a XP Part e agora então a Itaúsa tem 38% de participação nessa empresa. Além disso, ela tem 29% da Alpargatas, 40% da Duratex, 49% da Copagaz. Aqui mostra 8%, mas na verdade é 8,5% da NTS. E aqui então, como vocês podem ver, já tem destacado aqui a XP Part, que basicamente é uma empresa que tem a participação da XP Investimentos e que é dona então da Rico, da Clear, da Infomoney e da Speech Investimentos. E aqui então o Itaú, que tem marcas como o Itaú Personalité, a Rede, o Itaú Card, a Itaú BBA e a Itaú Asset Management. E a Alpargatas, que é dona então da Havaianas e da Osklen, a Duratex, que tem as marcas Deca, Duraflur, Hydra, Ceusa e Cerâmica Portinari, a Copagaz, então, que é líder no mercado de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, e a NTS, então, que é a transportadora de gás natural que conecta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Aqui eu fiz por conta própria, levando em consideração o valor de mercado aproximado dessas empresas e o percentual, então, que a Itaúsa detém sobre cada uma. E essa aqui, mais ou menos, é a diversificação de todo o capital que a Itaúsa tem investido. Antes da Itaúsa ter a participação na XP Part, basicamente 90 a 95% do capital ele era composto pela participação no Itaú. Mas com a participação agora na XP Part, esse percentual, essa dependência do capital para Itaú caiu bastante. Então agora ele mais ou menos representa 62% de todo o capital da Itaúsa, 28% então na XP Part, 5% da Alpargatas, 3% Duratex, 1% então Copagaz e 1% NTS. Então isso aqui não é exatamente o valor, até porque tem empresas que não são listadas na Bolsa de Valores, como é o caso da Copagaz e da NTS. Além disso, a XP Part também não é listada na Bolsa. O Itaú, a Alpargatas e a Duratex são, mas eles têm um valor de mercado que varia todos os dias, porque tem a oscilação do preço deles. Mas aproximadamente essa é a participação de cada empresa dentro do portfólio da Itaúsa. E aqui então o indicador Dividend Yield histórico. Atualmente o Dividend Yield da Itaúsa está em 2,69%. Esse Dividend Yield ele caiu bastante, porque boa parte do resultado vem das ações do Itaú. Então, como os proventos do Itaú caiu bastante nos últimos meses, por causa das restrições impostas pelo Banco Central, onde o Itaú não pode distribuir mais que 25% do lucro líquido, então isso afetou bastante o Dividend Yield atual da Itaúsa. Mas esse Dividend Yield tende a aumentar bastante daqui para diante, e como vocês podem ver, a média da Itaúsa é de 4,89, mas ele é bastante afetado pelo Dividend Yield atual. Então eu acredito que tranquilamente a Itaúsa consegue pagar 5% ou mais de Dividend Yield. Aqui inclusive tem um gráfico mostrando os proventos já pagos pela Itaúsa. Em 2019 ele bateu o recorde, onde a Itaúsa chegou a pagar quase R$ 1,20 por ação durante o ano de 2019.
2019. Cada risco desses representa 20 centavos, então aqui seria 20 centavos, 40, 60, 80, R$1, 1,20. E de 2019 para 2020, os proventos caíram quase pela metade, justamente pela diminuição dos proventos pagos pelo Itaú. E para 2021 já deve ter um provento maior que 2020, e eu acredito que em 2022 deva chegar bem próximo de 2019. E aqui então o payout ele mostra que a Itaúsa foi bastante afetada no ano de 2020. Como vocês podem ver, em 2017, 18 e 19 ela pagava um payout bem maior, e em 2020 ele caiu para menos de 15%. Isso também tem muito a ver porque a Itaúsa segurou bastante o lucro dela para investir em outros negócios, mas em 2021 esse payout já está em 58%, e a tendência é que ele aumente ainda mais para os próximos anos, porque a Itaúsa ela pode distribuir boa parte do lucro dela, e se ela quer fazer algum investimento, ela consegue fazer isso através das debêntures, como foi o caso que ela fez recentemente. Então eu vejo que ela tende a pagar, como em 2019 ou anos anteriores, em torno de 70% ou mais do payout. E aqui então o PL histórico da Itaúsa, atualmente o PL está em 11,22, ou seja, então levando em consideração o preço por ação e o lucro líquido por ação, o investidor precisaria de 11 anos para ter um retorno sobre o investimento dele. Mas como vocês podem ver, esse PL está acima da média. A média do PL da Itaúsa é de 9,56 nos últimos 10 anos. Então isso aqui é um indicador que pode trazer uma noção se a Itaúsa está cara ou barata, mas eu não acredito que a ação custando R$11 ela esteja cara. É claro que não é um dos melhores preços dela, mas eu não considero cara a ação a esse preço. E o P sobre VP ele mostra isso, justamente porque o PVP atual da Itaúsa é de 1,58 e a média da empresa nos últimos 10 anos é 1,56. Então a Itaúsa costuma ser negociada a esses múltiplos, mais ou menos então 56% acima do valor patrimonial dela. A dívida líquida sobre o PL mostra aqui que a Itaúsa ela é uma empresa que sempre foi muito saudável financeiramente. Por vários anos ela não tinha dívida, ela tinha mais caixa do que dívida, e a partir de 2013 então ela aumentou um pouco mais a dívida e diminuiu o caixa, mas mesmo assim sempre foi próximo a zero. Então ela sempre foi uma empresa muito saudável e com muito caixa para poder pagar todas as dívidas dela. Mesmo esse indicador aumentando bastante, ela ainda está muito saudável e o investidor pode ficar tranquilo. E a liquidez corrente é outro indicador que mostra isso. Basicamente a liquidez corrente, se ela for igual a 1, isso significa que a empresa tem exatamente dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. E se o indicador então for menor que 1, ela não tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. E se for maior que 1, ela tem sobrando, ela tem além do que precisa para pagar todas as dívidas de curto prazo. E como vocês podem ver, esse indicador sempre foi bem acima de 1. Aqui em 2011 e 2012 esse indicador ficou bem acima da média dela. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu aqui, eu não pesquisei mais a fundo, mas desconsiderando esses 2 anos muito fora da realidade e analisando somente os outros anos, ainda esse indicador fica próximo de 2. Então a saúde financeira da Itaúsa é muito boa. E o ROI da Itaúsa atualmente ele está em 14,06, mas como ela foi bastante afetada pela redução dos proventos pagos pelo Itaú, vocês podem ver que esse ROI está abaixo da média, porque a média é de 16,33%. Em 2020 ele até foi menor, foi de 12,30%, mas o investidor já pode ter a consciência de que isso tende a aumentar para os próximos anos e ficar então próximo dos 16%, que é o que a empresa conseguia de rentabilidade. É claro que agora ela tem um novo investimento no portfólio, que é a empresa de saneamento, mas as empresas de saneamento elas costumam ter um ROI alto, então tem até uma possibilidade desse ROI aumentar ainda mais. E o ROIC da Itaúsa, a Itaúsa tem um dos ROIC mais interessantes se a gente for ver a saúde financeira da empresa. O ROIC ele é um retorno sobre o capital investido, ele é um pouco diferente do ROI, que é um retorno sobre o patrimônio líquido. E quanto mais próximo o ROIC for do ROI, mais eficiente e mais saudável é a empresa. E a maioria das empresas listadas na bolsa, o ROI e o ROIC ele tem uma diferença bem significativa. E se você for ver aqui, o ROIC atual é de 12,72%. E se você comparar com o ROI, esses percentuais sempre são bem próximos. Isso é mais um motivo que mostra que a Itaúsa é uma excelente opção e é uma empresa muito bem gerida e saudável financeiramente. Aqui o indicador da margem líquida, a Itaúsa ela tem uma das melhores margens líquidas da bolsa.
bolsa. Como ela é uma empresa que ela não tem um custo muito elevado, porque ela investe em outras empresas, então ela é bem mais enxuta e isso traz uma margem líquida muito maior do que a média das outras empresas. Então, atualmente, a margem líquida da Itaúsa é de 127,21% e a média da empresa é de 130%. Então, é uma margem líquida muito alta. E aqui, então, eu trouxe o gráfico mostrando a receita líquida e o lucro líquido. Gostaria de destacar para vocês é que a receita líquida da Itaúsa ela não teve um grande crescimento nos últimos anos. Se nós analisarmos aqui em 2009, que ela teve uma receita líquida menor, um pouco acima de 4 bilhões de reais, com 2020, quando ela chegou próximo dos 6 bilhões de reais, isso não foi um crescimento tão elevado, mas se vocês analisar o lucro líquido, que é essa linha vermelha, o lucro líquido ele cresceu muito mais em comparação com a receita líquida. Então a Itaúsa ela vem ficando cada vez mais eficiente nos últimos anos. E aqui então eu trouxe também o desempenho das ações. Foi usado um gráfico comparativo, onde eles compararam a Itaúsa com o retorno total dela nos últimos 12 meses, 5 anos e 10 anos. A Itaúsa sem o reinvestimento, ou sem contar os dividendos, os proventos pagos, o índice Ibovespa, o CDI e o dólar. Essa é a evolução, então, levando em consideração um investimento de R$100 do dia 31 de março de 2011 até o dia 31 de março de 2021. Então, nos últimos 10 anos, R$100 investidos lá em 2011, na data de 31 de março de 2021, o maior resultado seria no dólar, que então aqueles mesmos R$100 valeriam hoje R$350. O segundo melhor desempenho, então, é da Itaúsa com o reinvestimento dos proventos, um retorno total. Então, aqueles R$100 valeriam hoje R$257. O terceiro melhor desempenho, então, é do CDI. Aqueles mesmos R$100 hoje valeriam R$233. O quarto melhor desempenho, então, fica por conta do Ibovespa, que aqueles mesmos R$100 valeriam hoje R$170. E o pior desempenho, então, é da Itaúsa sem o reinvestimento, que seria, então, R$147. Isso aqui mostra que o reinvestimento dos proventos ele é muito importante para ter um retorno maior sobre o investimento. Isso é o que eu sempre digo. O sucesso nos investimentos ele não vem só de altos retornos, de acertar a empresa mais lucrativa. Os proventos recebidos eles são muito importantes. Quem investe na bolsa, o interessante não é tirar o dinheiro recebido através dos proventos, é usar os proventos para comprar mais ativos e aumentar ainda mais essa bola de neve. E aí os resultados eles são muito maiores. Esse gráfico mesmo mostra. Eu sou um investidor da Itaúsa, eu considero uma empresa muito boa, é uma das empresas mais sólidas financeiramente da bolsa. Ela pretende fazer para os próximos anos, aumentar o portfólio dela e diminuir a dependência dela do resultado no Itaú. Então é uma empresa que tende a ter resultados muito positivos no longo prazo. Eu vejo muito investidores reclamando que a ação ela não costuma valorizar bastante, mas é justamente porque a empresa ela investe em empresas mais sólidas. Não é igual a uma empresa de tecnologia que pode comprar um negócio pequeno ali que se multiplica em várias vezes. Como eu mostrei lá nos pilares, ela busca empresas mais sólidas e consolidadas no mercado. Então ela não costuma fazer apostas. Em relação ao preço da ação, é muito difícil de dizer até quando vale a pena. Mas na minha opinião, eu considero tranquilo de comprar ações até na casa dos R$12. A partir daí eu começo a achar um pouco caro de comprar. Mas é claro que com os investimentos novos que a Itaúsa vai fazendo, a tendência é que a ação vai valorizando com o passar dos anos. Para mim é uma empresa que eu tenho em carteira e que eu não pretendo me desfazer. É uma das ações que eu pretendo ter daqui a 50 anos. Mas é claro que isso vai depender da estratégia de cada investidor. Esse vídeo aqui ele não representa uma recomendação de investimentos. Eu apenas trouxe informações que a própria Itaúsa emite e além disso eu também dei a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. Mas fazer a sua própria análise e ver se faz sentido na metodologia de investimentos. Eu peço para vocês curtir esse vídeo, compartilha também com teus amigos, com teus familiares que investem na Bolsa de Valores para eles terem essas informações que eu considero bem relevantes e que podem ajudar muito numa tomada de decisão de investimento ou não. Então, pessoal, eu vou deixar também na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!